Ok, vocês sabem que normalmente, quem está aqui na igreja há bastante tempo, sabe que normalmente as crianças participam do culto conosco. Mas hoje, por causa da passagem que eu vou expor, eu achei que seria bom a gente ter conversa de adulto. Por isso que hoje eu vou conversar de adulto para adulto, porque normalmente as coisas que eu falo aqui, crianças não são permitidas ouvir em casa, e é bom que elas não sejam permitidas ouvir algumas dessas coisas em casa e nem ver essas coisas em casa. Na semana passada eu expus Colossenses 3, de 1 a 4, que fala de uma nova vida em Cristo a partir de uma perspectiva do alto. E a gente está começando a falar, durante várias semanas nós vamos falar sobre a nova vida em Cristo. E eu comecei com a perspectiva do alto, e a passagem de hoje vai entrar em pecados próprios da nossa carne vil. E vai tratar, a passagem que eu vou ler vai tratar tanto de pecados sexuais quanto de pecados de ira. Eu vou tratar de alguns hoje, de outros na próxima mensagem, tá? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, de 5 a 11. Eu vou ler todo esse texto, mas eu não vou expor todo esse texto, vou fazer ele em duas partes. Então hoje é parte A e próxima mensagem parte B, para a gente encerrar esse texto de exortação do apóstolo Paulo. Colossenses 3, de 5 a 11. Colossenses 3, a partir do verso 5, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, estamos diante da Tua palavra, um texto que nos exorta a vivermos vida limpa, e quando somos impactados por textos assim, nós suplicamos a Tua orientação. Peço que Tu me ajudes no meu linguajar, na minha expressão, na maneira como eu comunico as verdades da Tua palavra, e o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs que estão aqui, para que recebam essa palavra como vinda do Senhor, e isto fale ao coração deles, e eles meditem nessa palavra nos próximos dias que se seguem, para que nós sejamos cada vez mais moldados e lapidados à imagem do Teu Filho Jesus. Nós oramos em nome dEle. Amém. Eu vou me deter nos versos 5 a 7 e quero então explorar os outros versos numa próxima ocasião. Na semana passada eu falei de como nós somos ressurretos com Cristo Jesus, nós fomos unidos a Cristo Jesus numa vida de exaltação. Ele ressurgiu, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai e um dia vai voltar. E eu falei que essa vitória de Cristo também é a nossa vitória. Na vida de quem ressurgiu com Cristo, tudo que é próprio da vida antiga precisa morrer. E esse é o ponto do qual eu vou tratar nessa manhã. Tudo que é próprio da vida antiga precisa morrer. Todavia, assim como a gente é nova criação, mas a gente ainda não vive no novo céu, na nova terra, há um sentido em que a gente já morreu e ainda tem que morrer, e ainda está morrendo. Nosso texto vai trabalhar com uma morte que é gradativa, em contraste com uma morte que é definitiva, que ele já explicou no texto anterior. Então o que eu quero tratar é exatamente o fato de como nós já fomos unidos a Cristo na sua morte, então nós temos que ser unidos a Ele também nesse ato de sermos mortificados. Se nós já participamos de sua morte, agora sua morte tem que fazer efeito em nossa história. Tudo que é próprio da vida antiga tem que morrer.
Quando eu falei na semana passada sobre sermos unidos a Cristo, eu falei de uma perspectiva do alto, eu falei de como é importante Cristo nos dar um olhar de cima, em que a gente vê a vida de maneira diferente, e isso transforma o nosso ser. Por que é importante eu repetir isso? Porque quando eu falei na semana passada sobre essa perspectiva do alto, eu não quero que você veja ela simplesmente como uma coisa bonita da qual você tem que aprender. Em primeiro lugar, ela é a sua motivação. Você não precisa de mais motivação do que ela te dá. Mas ela é mais do que só motivação. Se fosse motivação, seria simplesmente Jesus Cristo como um personal trainer dizendo assim, vamos lá! É mais do que isso. Deus nos dá poder para viver uma vida do alto. Ele nos dá força para vivermos e vivenciarmos uma vida do alto. Então não é só motivação, mas é a própria força de Deus para vivermos em novidade de vida. E quando eu falo a própria força de Deus, deixa eu explicar por quê. É porque não adianta nós tentarmos vencer algumas coisas terrenas com a nossa própria força. Eu tenho aprendido muito sobre isso tem feito bastante efeito na minha vida e eu quero que vocês também aprendam sobre isso. Nós precisamos entender as implicações do Evangelho para a nossa vida de santificação também. Por quê? Na maioria das vezes, quando nós falamos de Evangelho, a gente pensa assim, numa pessoa que não crê em Jesus e de repente ela é convertida. O que aconteceu? Ela ouviu o Evangelho. Mas é depois que ela entra na igreja, o que ela faz? Ela aprende os mandamentos que ela tem que seguir. Parece que evangelho vale para o começo da vida cristã, depois você deixa ele de lado, e no resto da vida cristã são mandamentos. É Deus falando assim, vamos lá! Errado isso. No restante da vida cristã, a gente também precisa do evangelho. A gente também é motivado, e não só motivado, mas fortalecido, preparado pelo evangelho de Deus, para que nós vivamos em novidade de vida. Então é por isso que nessa manhã eu vou falar de como nós temos que responder coerentemente com esse evangelho. O texto que a gente leu começa dizendo assim, assim, isto é, da mesma maneira como eu retratei, façam morrer tudo. Né? Na atualizada está, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse pois, ou assim da NVI, são conexões com o que foi dito anteriormente, a perspectiva do alto, para dizer, então, viva dessa maneira. Se Deus te deu essa perspectiva do alto, se Ele colocou dentro de você não só motivação, mas força para uma nova vida, então corresponda a isso de maneira correta. Estava lendo um livro do autor chamado Jerry Bridges, em que ele fala assim, que uma vez ele ouviu uma pessoa que lutava contra pecados na sua vida, dizendo assim, eu vou pedir a Deus para me dar mais motivação, eu tenho orado a Deus para me dar mais motivação para vencer o pecado. Ele disse, absurdo isso. Porque Deus já te deu toda a motivação que você precisa. Não só a motivação, Ele já colocou o Espírito de Deus dentro de você para que transforme você. Não adianta você se fazer de vítima dizendo, eu não consigo. Portanto, a palavra de Deus vem nos chamar a vivermos de forma coerente com aquilo que nós fomos feitos, com aquilo que nós somos. E o texto que eu li fala de duas listas de pecados que não podem mais estar presentes na vida dos que foram lavados. Não são listas que lidam com problemas da cidade de Colossos especificamente, mas são pecados que atingem todo ser humano. A primeira lista fala de pecados do amor pervertido, isto é, da distorção do amor, está no verso 5, e nós vamos focar nessa lista hoje. E a segunda lista, que eu vou deixar para a próxima mensagem, falam de pecados do ódio consumado. Estão ligados à ira e às coisas relacionadas à ira. Essa vai ficar para a próxima mensagem. Então hoje eu quero começar tratando desses pecados ligados à perversão do amor, o amor pervertido, e da maneira como isso tem contaminado a nossa sociedade, para depois a gente entrar na atitude cristã em relação a eles. Então deixe-me falar dos pecados do amor pervertido. Paulo lista 5 pecados, e na verdade eles estão todos relacionados. No verso 5, se você observar, lá tem uma lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. 5 pecados, todos eles relacionados, e relacionados de uma maneira interessante. Por quê? Paulo começa com o mais óbvio e mais fácil de detectar, para ir para aquilo que é mais difícil de detectar. Ele começa com pecados externos, para depois chegar na motivação mais interna lá dentro. Ele começa com aquilo que é mais visível, mais tangível, para depois chegar naquilo que é mais difícil de perscrutar e achar.
Por isso que é importante a gente estudar do mais óbvio até o menos óbvio. A primeira palavra que ele usa, que aqui está sendo traduzida como imoralidade sexual, também pode ser traduzida por prostituição, é assim que está na revista atualizada, que é a palavra grega porneia, de onde a gente tira a palavra portuguesa pornografia. E ela é uma palavra ampla no grego, ela se refere a tudo quanto é tipo de relações sexuais ilícitas. Isso diz respeito ao ato, à prática de pecados nessa área. E ela atinge jovens não só fora da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja, que não têm aprendido mais como ser puros no seu relacionamento. É uma pena que isso tenha se tornado tão comum no nosso meio. Eu digo isso com tristeza. Por quê? Fornicação não é mais um pecado raro. É um pecado comum entre jovens. Deitar-se com alguém com quem você não tem aliança estabelecida, que é o caso do casamento, para poder usufruir dos prazeres do corpo antes da hora, se tornou comum. Nós nem sempre sabemos dessas coisas porque as pessoas escondem, é vergonhoso, mas eu tenho a impressão de que grande parte, para não dizer a maioria, de casais cristãos que namoram tem fracassado. Não tem conseguido viver de maneira pura. Isso não vale só para jovens que não são casados, vale para casais também, que muitas vezes caem no adultério, deitando-se com pessoas que não são o seu cônjuge, sua companheira. E tanto fornicação quanto adultério são pecados, são atos externos desse pecado ligado à sexualidade. Mas esses eu sei que todo mundo sabe que são vis. Só que tem outras coisas que nós fazemos, e eu vou mencionar duas delas, que são atos externos também, mas não são alvo de nosso desprezo, ou pelo menos às vezes não nos machucam tanto. Mas eles refletem duas coisas, tanto a nossa passividade, quanto a nossa atitude reprovável em relação a essa área. Deixa eu falar primeiro da passividade. Nós estamos num tempo em que filmes e livros têm explorado a sexualidade de uma forma que a gente os absorve só como diversão. Eu não gosto dessas coisas, é só um tempo de diversão. E sabe o que é triste? Um dos livros que mais fez sucesso, e agora virou filme nesses tempos, 50 Tons de Cinza, mostra que esse é um problema não só de homens e não só de jovens. Esse livro foi arquitetado para cativar a imaginação das pessoas mais difíceis de serem atingidas, que são mulheres de meia idade em diante. E ele conseguiu. E se ele conseguiu, é sinal de que nossa sociedade está contaminada por essa impureza. E não tem ninguém que esteja isento desse problema. Não tem idade, não tem sexo que esteja isento desse problema. Nós então às vezes curtimos essas coisas só como diversão e esquecemos de que elas nos contaminam o interior. Segunda atitude que muitas vezes não é reconhecida como sendo má, mas está ligado às perversões sexuais, são a maneira suja com que nós usamos nossa língua. Querem piadas, querem comentários. Alguns de nós fazem isso com tanta naturalidade que é difícil tesourar, é difícil cortar. Isso não nos dói tanto, nós não somos adúlteros. A gente fala umas bobagens de vez em quando, mas nós não somos adúlteros. É assim que a gente trata, inclusive no nosso meio. Coisas torpes saem da nossa língua e nós achamos que nós não somos adúlteros. Mas Paulo vai começar a entrar mais profundamente, aí ele vai bater em todo mundo. Porque ele sabe que esse é um problema não só externo, esse problema é interno. Próxima palavra que ele usa, que na lista aqui é impureza, diz respeito às intenções agora internas da mente. Jesus ensinou que só o olhar para a mulher com intenção impura já é adultério. E é impressionante como na nossa sociedade as pessoas não enxergam isso como mal, né? Elas sabem que deitar com outro que não seja seu esposo, seu marido, é mal. E até quem não tem a Cristo como Senhor da sua vida, enxerga isso como sendo sujo. Mas intenções impuras as pessoas veem como algo natural, impulsos biológicos, difíceis, se não impossíveis de serem controlados. Mas como isso
tem afetado não só gente de fora da igreja, mas de gente dentro da igreja, é importante nós entendermos quão sujos nós podemos ser na nossa intimidade. Como nosso pensamento divaga e às vezes nós produzimos coisas que não são limpas. Nós elaboramos na nossa mente coisas tão imundas que a gente teria a maior vergonha do mundo se essas coisas fossem expostas a outros. Tamanha o pecado enraizado, tamanho a profundidade da raiz desse pecado. Mas Paulo continua. Ele não só cita a impureza, mas ele cita mais duas palavras que também dizem respeito a essa interioridade do pecado: paixão e desejos maus. Paixão e desejos maus, que são termos semelhantes e dizem respeito a essas motivações internas que nós temos de lutar, porque a gente sabe que pecado no exterior não nasce sem pecado no interior. A luta é travada aqui dentro, e se ela não é travada aqui dentro, ela sai. Porque o exterior não consegue esconder sempre o nosso interior. Jesus Cristo já falava que a boca fala do que está cheio o coração. O princípio que ele está nos ensinando é que o que nós externalizamos é o que nós somos lá dentro. Não dá para você esconder sempre. Uma hora você externaliza. Seja através de atos mais vis ou atos escondidos. Velados ou expostos são atos externos. Isso mostra que nós não vencemos a batalha lá dentro. O texto que eu coloquei na liturgia de 1 Tessalonicenses 4 repete essas mesmas palavras que a gente leu. Fala de impureza, fala de paixão lasciva, fala de desejo mau, de imoralidade sexual. Tudo isso nesse texto que engloba um pedido, um clamor por santificação. Mas aí Paulo fecha com chave de ouro, se eu posso assim dizer. Porque aí ele vai no lugar mais profundo, quando ele fala, por último, no finalzinho do verso 5, fala de ganância, que é idolatria. O que ele está querendo dizer aqui? Ganância para nós normalmente está ligado a dinheiro, mas Paulo não está tratando de dinheiro aqui. Se ele estivesse tratando de dinheiro, estaria totalmente desconectado daquilo que ele está relacionando. Ele está tratando de desejos internos, aquilo que a Bíblia chama de cobiça, que nos leva a ir atrás de coisas, a pensar, a desejar e a fazer coisas que são más. Quando ele fala de cobiça, isso me faz lembrar do 10º mandamento. O 10º mandamento diz que nós não cobiçamos só coisas, nós cobiçamos também pessoas. E é por isso que essa palavra é apropriada aqui. E ela é chamada de idolatria. Por quê? Porque diz respeito a nosso desejo de servir-se. A palavra ganância, assim como a ideia de cobiça, essa palavra traduzida por ganância ou cobiça, ela diz respeito à nossa insaciabilidade. Me surpreendi quando eu vi que no original a palavra grega significa ter mais. Ter mais. Eu não aguento só aquilo, eu preciso de mais. E essa é a raiz do nosso pecado. É o nosso egocentrismo que faz procurar mais dinheiro, porque a verdade é que quem luta contra o dinheiro nunca se satisfaz com um tanto. A gente diz, eu só quero um pouquinho mais, mas nunca basta. Quem quer poder nunca basta com uma certa posição, ele sempre quer galgar mais posição e mais poder e mais controle. E quem tem fraquezas na área sexual também nunca consegue parar em certos tipos de pecados. Ele sempre quer galgar outras coisas, porque nós, pecadores, somos insaciáveis. Isso é tão mal a nosso respeito. Eu sei que você não se considera assim. A gente olha para pessoas que são consideradas marginalizadas na sociedade, e a gente até reconheceria que ele ou ela é insaciável, mas eu jamais. Mas a Escritura está chegando no âmago do seu coração e do meu coração e dizendo que nós sempre queremos mais. O pecado nunca basta para a gente. Sempre tem que ser maior e tem que ser mais vil. E por falar em pecado vil, eu queria falar um pouquinho sobre como a pornografia tem atingido de maneira tão triste e tão arrasadora a nossa sociedade. Estava lendo algumas coisas que chamaram a minha atenção para vários pontos que tornam a pornografia vil.
Em primeiro lugar, ela é vil porque ela é zombadora. Ela zomba dos propósitos de Deus para o casamento. Por quê? Porque casamento visa trazer união entre homem e mulher. E se tem uma coisa que a pornografia não faz, é produzir intimidade. Pelo contrário, ela afasta qualquer conexão de sexualidade com intimidade. Ela é vil. Ela distorce o conceito de sexualidade, que é boa, dada por Deus, na mente de quem consome essas coisas. Ela também é vil porque, como todo pecado, ela é gradativa. A pornografia ela é gradativa, e isso não é próprio só dela, de todo pecado. Lendo um livro que falava sobre isso, ele faz uma pergunta que é tão penetrante. Ele falou assim: você já se assustou com a natureza gradativa de seus desejos impuros? Você já percebeu que nunca dá para parar em coisa pequena? Como da próxima vez você sempre busca mais. O que antes preenchia agora é chato. O que antes era degradante, de repente passa a ser desejável. Ao longo do caminho, a sua percepção de sexo é alterada. Como isso é vil. Como a pornografia é vil. Em terceiro lugar, ela é vil porque ela é mentirosa. Ela promete certas coisas e ela não cumpre. Ela promete prazer, mas isso se desaparece rapidamente quando nós somos tomados de culpa, de isolamento, de alienação. Pessoas presas a essas coisas normalmente acompanham sua pornografia de masturbação, uma prática que é inerentemente egocêntrica, porque ela é própria de isolamento. Gente, ela é vil. A pornografia é vil. Em quarto lugar, ela é vil porque ela se fortalece no anonimato. Porque ela tem conquistado tantos lares e tem atingido tantos homens e até mulheres. Porque dá para fazer sem ninguém saber. O anonimato foi a estratégia mais perspicaz do inimigo. Porque ele conseguiu produzir mais pessoas externalizando a sua maldade, mas de forma velada. De tal forma que a sociedade não sabe quão vis eles são. E em meio a tudo isso, eu tenho ressaltado essas coisas para você e eu enxergarmos quão odioso é o pecado. Porque a não ser que a gente enxergue quão odioso é o pecado, não vai haver desejo de mudança. Todas as vezes que Deus produz arrependimento na vida de alguém, Ele tem que fazer esse alguém odiar o que ele fazia. Odiar o que ele fazia. Abominar esse tipo de prática. E essa prática, ela é vil. E por isso, eu estou ressaltando para você e para mim, lembrarmos do que nós temos que fazer diante de tantas coisas impuras. E Paulo é muito claro. O início do nosso texto é a principal frase de toda a nossa passagem. Ele fala assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A ordem diante de tanta coisa má é: façam morrer. Façam morrer é a ideia de matar mesmo, de mortificar. A ideia tem muito a ver com não dar comida. Como é que você mata anseios pecaminosos? Você não os alimenta. Aqui não é, esse matar não é tão fácil quanto tirar uma arma e disparar. Seria bom se a gente vencesse pecado assim. Mas a gente não tem arma assim na mão. A gente só consegue matar desejos pecaminosos, quaisquer que eles sejam, se nós não os alimentarmos, se nós os sufocarmos. Quando você alimenta alguma coisa que não é de Deus, você faz aquilo crescer, ganhar vida. Em contrapartida, quando você deixa de alimentar essas paixões proibidas, elas morrem. Eu acho muito importante que mortificação seja explorado para mim e para você nessa manhã. Eu gosto muito da ideia de ter que morrer. Eu sei que ela parece estranha em vista do que Paulo está explicando em Colossenses, porque ele já falou que nós morremos com Cristo. Pastor, então em que sentido a gente já morreu? Se o senhor está falando que a gente tem que morrer, como é que a gente já morreu? Então é importante que você entenda uma coisa acerca de pecado. Quando você morreu com Cristo Jesus, a gente fala em teologia que você morreu para duas coisas. Você morreu para o poder do pecado, isto é, o pecado não domina mais o cristão de tal forma que ele não consegue escapar. E você morreu para a penalidade do pecado, isto é, o pecado já não está mais trazendo sobre você a condenação do inferno. Então Cristo Jesus nos liberta hoje
da penalidade do pecado e do poder do pecado. Mas tem uma terceira coisa que ainda não é uma realidade agora, e nós vivenciamos agora, que é a presença do pecado. A verdade é que o pecado não domina mais sobre nós, mas ele ainda exerce influência sobre nós. É por isso que Paulo entende que dia após dia ele morria, ele fala isso em 1 Coríntios 15, dia após dia eu morro. Em Romanos 8,13 ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo não está falando que a gente não é vivo, a gente já é vivo, mas a gente experimenta mais vida quando a gente faz morrer as coisas terrenas. Eu estava ponderando sobre isso essa semana e algo me veio à mente que é muito saudável você entender para que isso fique mais claro. Eu louvo a Deus pela maneira como o apóstolo Paulo foi conduzido pelo Espírito a falar da ideia de morte, porque morte é uma coisa que nos incomoda. A gente não gosta de falar de morte. Morte é o tipo da coisa que a maioria das pessoas diz assim, nem fale, não gosto dessas coisas. Mas com respeito a tratar do pecado, morte é especificamente sábio. Há outras analogias que são muito boas também. Por exemplo, um dos livros que existe por aí e tem sido muito usado por Deus para ajudar pessoas nessa luta contra pecados sexuais é um livro intitulado Desintoxicação Sexual. E a ideia de desintoxicar ela é positiva. Por quê? Porque ela fala de como a gente tem que voltar a ter saúde, tirar tudo que é tóxico do nosso corpo. Mas eu gosto da maneira como Paulo chama de matar ou fazer morrer. Por quê? Porque tem algo aqui muito forte que só essa ideia expressa. Que é o seguinte: você e eu temos que encarar o pior dos inimigos, o mais enganoso dos inimigos. Você. Sabe por que é difícil fazer você morrer? Você tem que ser morto, mas sabe por que é difícil? Porque você facilmente se engana. O texto fala assim, que nós temos que fazer morrer a natureza terrena de vocês. Natureza terrena no original significa os membros que estão presos à terra. É como se a gente tivesse coisas nossas presas à vida terrena. Mas eu gosto do fato de tanto a atualizada quanto a NVI traduzirem para natureza terrena. Porque está falando de você, não está falando de outra coisa. Não é algo desconectado de você e de mim. Está falando de nós. Nós que temos que morrer. E por que é importante eu ressaltar isso para você? Porque é mais difícil você morrer do que você imagina. Eu vou usar alguns exemplos. Quando uma pessoa sem Deus diz que ela quer parar de ficar ociosa e ela quer começar a fazer exercício para ficar mais saudável, ela acha que está se vencendo. Errado. O coração dela só está substituindo o ídolo da ociosidade para o ídolo da imagem. Ela não se venceu. Ela só trocou de ídolo. Quando uma pessoa quer vencer o fato de estar acima do peso e diz eu vou fazer uma dieta, ela não se venceu. Ela só trocou o seu desejo por comer pelo desejo de ficar bonita. E é isso que revela como a gente não consegue se vencer com facilidade. Nós somos mais enganosos, mais sorrateiros do que a gente imagina. É por isso que eu queria que você entendesse que não dá para você se matar. Essa é a triste notícia para quem não tem Deus. Para você se matar, você precisa de alguém maior que você. Para você fazer morrer, você precisa de alguém maior que você. Só é possível vencer a sua natureza terrena se Cristo está em você. É impossível, do contrário é impossível. Você precisa de alguém mais forte. Você não tem forças em si mesmo. Mas Cristo dá forças àqueles que são dele. E essas forças não vêm para que você faça morrer assim. Essa morte é lenta, ela é gradativa. E é por isso que ela cansa. Quem luta contra pecados sabe que esse é um processo lento e doloroso. Muitas vezes a gente fica sobrecarregado de fracasso após fracasso. Matar todo dia é cansativo, sim. É preciso ter muita persistência. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Esse é o único assassinato que eu conheço que agrada o seu Deus. Eu quero que você seja homicida de você mesmo, com a força que Cristo dá a você. No final do nosso texto ele ainda diz que há duas razões que devem nos impelir a fazer morrer. A primeira delas é o pecado traz o juízo de Deus, está no verso 6.
Fala assim, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus vem sobre aqueles que vivem nessa prática de pecado. Paulo está se referindo à ira de Deus após nós vivermos nessa prática do pecado. E é fato que ele traz, em vários outros lugares, quando ele trata de listas de pecados, ele também menciona a ira de Deus. Isso significa que Deus sempre lida com pecado. No caso dos incrédulos, lá em Romanos 1, diz que Deus entrega eles a mais pecado. Essa é uma das maneiras de Deus punir agora, antes de trazer o juízo vindouro. Então uma das coisas que o apóstolo Paulo nos lembra é que Deus é santo, Deus não brinca com o pecado. É verdade que o nosso Deus é misericordioso, é amoroso, mas Ele não quer ser provocado. A ira de Deus vem sobre aqueles que vivem nessa prática de pecado. Então Paulo chama a nossa atenção para essa realidade, para que a nossa mensagem de Deus em Cristo não seja uma mensagem unilateral do amor de Deus, do perdão que nós temos em Cristo. Isso é totalmente verdadeiro e lindo, mas Deus não deixa pecado impune. E é por isso que nós precisamos entender que a ira de Deus vem sobre estes que não largam esses pecados. A segunda motivação, razão pela qual o apóstolo Paulo cita que nós não devemos viver mais nessas coisas, está no verso 7. Verso 7 ele diz assim: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. A segunda razão é que o pecado é parte do passado do cristão. Ela não combina mais com a nossa nova vida. Não combina. Perceba que as duas razões que ele passa no verso 6 e 7 têm a ver com o caráter de Deus e com o seu novo caráter. Por quê? Porque a ira de Deus revela quem é Deus, o caráter de Deus, as suas virtudes, enquanto que você não mais andar nessas coisas que você andava no passado, refere-se à imagem de Deus em você. Então, Paulo está dando duas razões, tem a ver com quem é Deus e agora quem é você, para que você não viva mais nessas coisas, nessa prática. Por que eu estou falando tudo isso e agora encerrar agora? Porque eu sei que todos nós sabemos que o pecado sexual está errado. Eu só queria chamar a sua atenção nessa manhã para o fato de que nós temos dificuldade de deixá-lo. E aí a pergunta é, por que a gente tem dificuldade de deixá-lo? Porque pessoas de diferentes sexos, idades, regiões, tempos, lutam contra esse pecado. A maioria dos cristãos que se sente cativa de tal pecado diz assim: eu não consigo parar, pastor. É mais forte do que eu. Mas eu fui impactado por uma das leituras que eu fiz, em que o autor falou assim: certa vez eu estava aconselhando um homem que dizia assim: olha, eu não consigo parar, eu já tentei, eu não consigo. Aí ele disse assim: você tem uma filhinha de 5 anos, não tem? Ele falou: tenho. Se você estivesse praticando ato sexual com uma amante no quarto e sua filha de 5 anos entrasse, você continuaria a prática do pecado? Aí ele falou: imagina, pastor, que coisa absurda. Ele disse: está vendo? Você tem um sentimento mais forte do que seu impulso sexual. É o seu medo de pessoas. Agora eu preciso apresentar a você uma coisa mais forte do que o medo de pessoas, que é o temor do Senhor. Como foi revelador para mim saber que é verdade. Impulso nenhum é incontrolável. Diferente do que as pessoas dizem, impulso nenhum é incontrolável. Porque nós temos coisas que nós não queremos que os outros descubram. Então isso é mais forte ainda do que o impulso por essas coisas impuras. O que isso revela é que, na verdade, nós não somos incapazes de parar. Então por que a gente não para, pastor? Qual é o X da questão? Eu acho que nosso problema é que a gente é incrédulo. O nosso problema é que a gente é incrédulo. Nós somos incrédulos. Nós não acreditamos de todo o coração que há mais alegria na obediência e mais recompensa na pureza do que nos prazeres transitórios do pecado. No fundo, a gente não acredita. Nós não acreditamos que o amor por Deus é satisfatório acima de todas as coisas. É por isso que a gente ama outras coisas. É por isso que nós somos insatisfeitos com algumas coisas nessa vida.
Eu sei que as razões para irmos para esses pecados são variadas. E na verdade, hoje eu falei só de uma gama delas, mas tem tantas outras coisas ligadas à imagem e à sensualidade, ao desejo de ser benquisto ou benquista. Tudo isso está dentro desses pecados. Mostra como nós somos dificilmente vencidos, senão pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo em nós. Por isso, eu queria terminar a minha palavra nessa manhã, não só dizendo, não só confrontando você, não só exortando você. Eu queria que você soubesse que a não ser que você creia em Jesus Cristo, de novo, que você renove a sua fé no poder transformador do Evangelho de Jesus. Se você não confiar no fato de que você está unido a Cristo e sua vida é vida de vitória, isso não vai acontecer. Você não vai vencer, mesmo sendo um cristão. Triste eu dizer isso para você. Se nessa manhã você não renovar sua confiança no Evangelho de Cristo Jesus, você não vai vencer. Por isso eu queria clamar você para crer nessa manhã. Falei, pastor, mas eu já sou crente. Não tem importância. Creia de novo. Creia de novo. Peça ao Senhor Deus que faça você viver em conformidade com o que você já é. Ressuscitado com Cristo Jesus. Assentado à destra de Deus em lugares celestiais. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós já oramos e exaltamos Tua santidade e o Teu poder no início dessa mensagem. Porque o Senhor é totalmente puro e isso faz com que nossa pecaminosidade, especificamente na área da sexualidade, seja vil aos Teus olhos. Seja má aos Teus olhos. Ó Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça contritos e arrependidos nessa manhã, diante do fato de que nós ofendemos o Senhor duramente, além de trazermos consequências dos nossos pecados para os nossos amados em redor. Quebranta o nosso coração. Faz-nos entender também que o Senhor não só é santo, mas é poderoso para nos transformar. O Senhor é fiel e justo não só para nos purificar os pecados, mas nos perdoar os pecados, mas nos purificar de toda injustiça. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó poderoso Senhor e Salvador. Socorre-nos, ajuda-nos, encoraja-nos nesta manhã, para que saiamos daqui para uma vida vitoriosa. Nós oramos em nome do nosso Salvador. Amém.